queria fazer um comentário sobre o Fuller, que foi um autor que era professor de Yale e publicou em 64 um livro que chama Moralidade do Direito, que depois de 60 anos saiu no Brasil quase. A tradução da moralidade no direito. E o Fuller, portanto, publicou em 64, 3 anos depois do conceito de direito do Haidt, e houve um debate direto entre os dois. O Haidt escreveu críticas ao Fuller, o Fuller respondeu, escreveu até um pós-fácil na segunda edição da Moralidade do Direito, respondendo ao Haidt, e vocês podem ver em alguns capítulos o Haidt faz menção ao Fuller no próprio conceito de direito. Coisas que o Fuller também já tinha escrito em crítica antes do livro. E o Fuller é um autor interessante por vários motivos. Dois conceitos deles são principais. Um, essa ideia da moralidade do direito, ele muitas vezes é associado ao justnaturalismo, mas é um justnaturalismo moderno, no sentido de que ele associa certos padrões morais. Quer dizer, ele diz que todo sistema de direito positivo tem certas pretensões morais associadas a ele. Pretensões ainda que sejam puramente formais. Ele não está dizendo necessariamente do conteúdo das regras do direito positivo, mas os procedimentos, certos princípios que guiam a aplicação desse direito positivo fazem parte, pelo menos, do que a gente entende do direito liberal, do direito moderno ou do Estado de Direito. Então, essa é a ideia mais conhecida dele, que eu vou comentar em seguida, mas ele também é um autor associado ao que ficou conhecido como escola do processo jurídico, por conceber que o direito não é só jurisdição, né? Não é só o fórum, não é só o momento em que o juiz tem o direito para resolver o direito de procedimentos judiciais, eleitorais, administrativos, legislativos, privada, e tudo isso a gente poderia chamar do processo jurídico, comparar a produção do direito nessas diferentes formas de ordenação social, como o Fuller chamava. O que de uma decisão arbitral, de uma mediação, Então, esse é um aspecto também interessante da obra dele, sobre o qual eu queria comentar brevemente aqui. A gente pode diretamente sobre a questão da interpretação, e volta àquela discussão, conceito que o Haidt colocava, de que o direito se baseia na linguagem, e toda linguagem, a linguagem ordinária, tem uma textura aberta, tem uma indeterminação de sentido. E aí os dois discutiam como interpretar uma regra simples, como uma regra proibido veículos no parque. Vamos supor que na entrada do parque você tem uma placa proibido veículos no parque. E aí a discussão a gente pode ter casos simples, se alguém quiser entrar com um carro no parque, evidentemente um carro é um exemplo claro do que a gente entende por veículo. Então o guarda não deve deixar um carro entrar no parque. Agora, e um patinete? Será que o patinete é um veículo? Isso nos leva a voltar a um ponto importante, que é aquela diferença que eu comentei numa aula anterior, entre analogia e interpretação extensiva. E também comparar o que é a interpretação extensiva, restritiva e especificadora. É difícil diferenciar analogia de interpretação extensiva. A definição que se dá é basicamente, na analogia você reconhece que não existe uma regra para resolver o caso concreto e adota a solução mas uma situação suficientemente semelhante para que se aplique a mesma solução dessa situação regrada à situação não regrada.
dei o exemplo aqui da discussão concreta que há no judiciário brasileiro sobre a greve no serviço público. E o STF decidiu. Na falta de uma lei específica sobre greve no serviço público, eu sei que não existe essa lei, eu reconheço a lacuna, mas na falta dessa lei, aplica-se a lei da greve no serviço privado, que eu considero que a greve, embora seja diferente, é razoavelmente semelhante nas duas situações. Já falei também que a analogia tem aquela fraqueza lógica, porque sempre que se pode fazer analogia, se pode também fazer o argumento ao contrário senso, para dizer, eu não vou adotar a solução do semelhante, eu vou adotar a solução oposta. Se o legislador quisesse ter dado a mesma solução, ele teria. Dei aquele exemplo também. Diante de uma regra, é proibido fumar em sala de aula. O que fazer com o consumo de álcool? Eu posso dizer que é semelhante a fumar, então eu devo proibir também. Ou eu vou dizer o contrário. Se só está proibido fumar em sala de aula, não está proibido consumir álcool. Então, aí eu vou ter que justificar. Bom, o cigarro, evidentemente, gera fumaça, prejudica diretamente os outros. A bebida, não, a pessoa pode consumir sozinha. Isso se eu quiser diferenciar situações. Se eu quiser aproximar situações, eu vou dizer, não, a pessoa mudar o seu estado psicológico, vai passar a falar mais, vai ter uma perturbação nos outros, com a perturbação de quem fuma. Então, por analogia, está proibido fumar em sala, consumir álcool em sala de aula. Bom, mas diferente da analogia, é o caso da interpretação extensiva. Na interpretação extensiva, você diz que o caso não está contemplado literalmente na regra, mas está contemplado implicitamente no espírito da regra, na finalidade subjacente à regra. Então, dei um exemplo, de novo, da bebida alcoólica. A regra é proibida a venda de bebida a menor de 18 anos. Bom, vamos supor que apareça alguém que acabou de completar 18 anos na padaria para comprar cerveja, mas essa pessoa tem alguma dificuldade cognitiva. O que deve fazer o comerciante? Ele deve ou não vender a bebida alcoólica? A gente poderia dizer, a razão, aí eu tenho que ver as razões subjacentes, os propósitos. E um menor de 18 anos não tem a determinação de consumir a bebida alcoólica. O legislador proíbe a venda ao menor de 18 anos. Mas nesse caso específico, essa pessoa também, embora seja maior de 18 anos, parece não estar nas suas condições plenas de autodeterminação. Então, eu poderia dizer que eu vou estender essa proibição para além do sentido literal, que é só a idade de 18 anos, eu vou estender também para aqueles que, embora sejam maiores de 18 anos, também demonstrem não estar em condições de decidir se e quando, como. E aí também outro exemplo, uma regra, proibido a entrada de cães num consultório médico. A pessoa aparece com um gato. O que fazer? Bom, e aí eu poderia, então, estender a proibição, que explicitamente, literalmente, só está aos cães, eu poderia estender aos gatos. Bom, vou dar um exemplo aqui, ficou meio ruim a comparação, mas eu lembrei, é um caso concreto. O STF está escrito na Constituição brasileira, o casamento é a união entre homem e mulher. Está escrito na Constituição brasileira, homem e mulher. Literalmente, o casamento é entre homem e mulher. Agora, o STF entendeu que, por uma interpretação extensiva, toda união que for entre dois seres humanos pode ser reconhecida como uma união civil, como uma união estável, até como um casamento. Quer dizer, na literalidade da regra constitucional, só está o casamento heterossexual. Mas, interpretando o propósito da regra, que é permitir a constituição de família entre dois seres humanos, é possível reconhecer a união estável homoafetiva. Bom, basicamente, a gente poderia descrever dessa forma a decisão que o STF tomou nesse sentido, contrariando a letra da Constituição, mas buscando estender a aplicação da regra
em virtude do seu propósito. E aí apelando também para os outros princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana, como sempre. Assim como a gente tem a interpretação extensiva, a gente tem a interpretação restritiva, que está ligada a um tema muito importante, que é a utilidade. Tem autores que dizem que essa diferença é bem clara, outros vão dizer que a diferença não é tão bem definida. E que mesmo que você tenha uma regra clara aplicável ao caso, essa regra pode ser derrotada por um princípio. Ou seja, eu posso achar um propósito subjacente à regra, implícito, ou um princípio explícito, enfim, do sistema, que gere uma exceção não prevista para a regra. Então, o que é a derrotabilidade? É você explicitar uma exceção que não estava prevista literalmente na regra. Para dar o exemplo de novo do cachorro. Proibido a entrada de cães num consultório médico, num hospital. Mas e se chega um cego com o cão guia? Provavelmente, a interpretação vai ser de que o cachorro gera um problema de saúde, aliás, um problema de higiene, barulho no consultório, mas tem um valor mais importante, que é o valor da segurança do deficiente visual. Então, provavelmente se vai criar essa exceção a partir do caso concreto. Tudo bem, a regra é proibido a entrada de cães, mas tem uma exceção implícita, que eu vou explicitar agora, exceto a entrada de cães guia, que é permitida. Bom, disse isso ao seguinte caso do debate entre o Hart e o Fuller, que foi um debate sobre a interpretação especificadora. Na interpretação extensiva, você usa o propósito para estender a regra a um caso que não está contemplado na letra da regra. Na interpretação restritiva, você usa o propósito para restringir a aplicação da regra a um caso ao qual ela se aplicaria. E na interpretação especificadora, você tem que usar os propósitos, as finalidades, os valores para determinar o sentido da regra. Não é nem para estender a um caso que não está contemplado na letra da regra, nem para retirar um caso que está contemplado na letra da regra. É para entender realmente como interpretar as palavras da regra. E aí eu dizia, dava o exemplo, proibido veículos no parque. Diante dessa regra, que é um veículo, um patinete tem as suas rodinhas lá, ele permite a pessoa se mover, facilita a locomoção da pessoa. Será que ele não é um veículo? E, portanto, ele deveria ser proibido? O que vocês acham? Vamos supor, você tem um caso, tem a placa no parque, proibido veículos no parque. Você acha que a solução mais correta seria a gente ir até o Código Brasileiro de Trânsito e achar o conceito de veículo, talvez? Procurar o sentido técnico do veículo. Essa seria possível. Você tenta reduzir a indeterminação do direito, buscando fazer uma interpretação sistemática, no caso, e da regra que está na placa do parque até o Código Nacional de Trânsito ou uma lei semelhante que dê o conceito específico de veículo ou faça uma lista do que são veículos e do que não são veículos. É uma das soluções possíveis. Qual outra solução possível para defender a proibição do patinete no parque? Vamos supor que o patinete seja considerado um veículo para o Código Nacional de Trânsito. Mas se eu achar que não preciso fazer uma interpretação sistemática e chegar ao Código Nacional de Trânsito, só quero interpretar aquela placa, ela se basta. Como é que eu posso defender a proibição da entrada do patinete no parque? Que argumento eu usaria? Tinha uma semelhança entre o patinete e o conceito de veículos, comparando, percebendo que veículo no sentido comum, é algo que permite a locomoção, e patinete é algo que permite a locomoção, portanto, parece que é algo que deva ser proibido. Agora, e o contrário? Se eu quiser especificar
dizer que o patinete não é veículo, mesmo que o Código Nacional de Trânsito diga que é veículo, mesmo que eu reconheça que o patinete tem certas características importantes de um veículo, ele tem rodas, ele facilita a locomoção, e se eu quiser defender que não, o patinete não é um veículo, pelo menos para os fins dessa regra. Quer dizer, o argumento mais simples seria a intenção do administrador do parque não proibir patinetes. Tudo bem, mas você não vai pesquisar qual era a intenção. Como você conseguiria, qual argumento você usaria para dizer que o patinete não deveria ser proibido, não deveria ser subsumido a essa regra, a esse conceito de veículos, pelo menos nesse contexto aí? Comparar um patinete com outros veículos, por exemplo, com um carro, dizer que não tem as mesmas dimensões, e que, portanto, a regra só seria dirigida a esses grandes veículos. Bom, o fato é o seguinte, para resolver o sentido de uma regra como essa, no dia a dia, o que a gente usa é uma remissão à finalidade da regra. Por que está sendo proibido o veículo no parque? E aí eu posso dizer, o patinete permite a locomoção, ele vai impor um certo risco aos pedestres, aos transeuntes que estão caminhando no parque. Tem alguém andando de patinete e impõe um certo risco. Portanto, deve ser proibido. O patinete facilita a locomoção, mas ele não é motorizado. Ele não vai atropelar ninguém de forma grave. O patinete não tem um motor que produza barulho, que produza ruído. Então, ele não vai impor nenhum risco tão grande aos pedestres, nem vai produzir poluição sonora. E, portanto, a finalidade da regra de proibir veículos era, eu posso atribuir a finalidade de que parque as pessoas querem segurança, querem tranquilidade. Portanto, se o patinete não gera um risco tão grande, nem gera poluição sonora, qualquer perturbação, o sentido de proibir veículos no parque permite eu admitir a entrada de patinetes, porque eles não geram o que a regra pretendia evitar. Agora, tudo bem. Um dos critérios comentados foi comparar o conceito de veículo com o patinete, comparar o patinete com o carro, com outros veículos. Agora, aí surgiu no debate entre o Wright e o Fuller o seguinte comentário: e um tanque de guerra? E se alguém quiser entrar com um tanque de guerra no parque? O tanque de guerra, para os fins dessa regra, está ou não contemplado na proibição? A gente foi de um extremo a outro, né? Do patinete ao tanque de guerra. O que vocês acham? O patinete é um veículo, deveria ser proibido a sua entrada no parque ou não? Tanque de guerra agora. Não, porque uma das comparações era com o carro, ela sugeriu. O patinete é uma coisa menor, o carro é maior, a gente pode dizer, impõe mais riscos aos pedestres. Tanque de guerra é outro extremo. Deve ser para esses fins aqui. Se algum presidente aí quiser fazer uma passeata no parque, ele deve ser admitido no parque? Qual que é a pergunta? O que a gente tem que avaliar? O tanque de guerra deve ou não ser admitido no parque, segundo essa regra de proibido veículos? Vamos lá. Em defesa da entrada do tanque de guerra, diga alguma coisa. Ah, tá. Liberdade de ir e vir. Tudo bem. A gente poderia dizer, tem uma finalidade, um princípio transcendental que é proibido veículos no parque, mas a liberdade de ir e vir é maior, então o princípio vai derrotar a regra. Mas a gente também poderia apelar para o contrário, para dizer, prevalece a norma mais específica. A liberdade de ir e vir é muito geral, o que deve prevalecer é a regra mais específica, que é a proibição da entrada de veículos no parque. Ou a gente poderia dizer, a liberdade de ir e vir é constitucional, essa é uma mera regrinha que está na placa da entrada do parque. Ou o principal é, a gente tem que avaliar para que está sendo usado esse tanque de guerra. Se for, então, um tanque de guerra
pelo portão do parque, se movendo lá, transitando no meio dos pedestres, parece evidente que o tanque de guerra está contemplado nessa proibição de veículos no parque. Porque a finalidade da proibição, como a gente acabou de discutir, a gente pode atribuir a finalidade da proibição a uma ideia de segurança dos pedestres, de tranquilidade, evitar a poluição sonora. Evidentemente que passando vai gerar um risco e vai gerar perturbação. Agora, se for um tanque de guerra colocar no meio do jardim do parque, em homenagem aos heróis de uma guerra passada, um tanque de guerra que vai ficar lá parado como um monumento, embora seja claro que um tanque de guerra é um veículo, se a gente for no qualquer norma, no Código Brasileiro de Trânsito, se a gente adotar qualquer critério, o tanque de guerra é um veículo. Mas, se o tanque de guerra estiver funcionando como um mero monumento desativado no meio do parque, não faz sentido manter a proibição de que esse tanque entre no parque, quer dizer, que seja colocado desativado no meio do jardim, funcionando como um monumento. Bom, tudo isso era para dizer, no debate entre o Hart e Fuller, ficou claro que a textura aberta do direito, o que é um caso fácil ou o que é um caso difícil, não está pré-definido apenas pelas palavras. Depende de uma avaliação das finalidades. Quando é clara a finalidade, quando você não precisa nem problematizar qual é a finalidade da regra para saber que ela se aplica, é um caso fácil. Tá. Então, tudo isso a gente estava falando, eu coloquei nessa categoria de interpretação especificadora, que tem a ver com a relação entre as palavras da regra e a finalidade subjacente à regra, me ajudando a entender o sentido daquelas palavras para os fins da regra. E como a gente tinha visto desde os realistas americanos, eles diziam as palavras não têm um conteúdo fixo. Você chegar no Egito Antigo e dizer eu sou proprietário disso, você não pode. O conceito de propriedade não é o mesmo que o conceito de propriedade no Brasil no século XXI. Então não adianta ter a mesma palavra. Na interpretação especificadora, você tenta determinar o sentido das palavras à luz das finalidades. Na interpretação extensiva, você tenta estender a aplicação da regra para além do que está escrito no texto da regra. E na interpretação restritiva, que aí eu associei a ideia de derrotabilidade, você usa a regra para não aplicar essa regra a um caso concreto. Bom, vocês podem dizer, o meu exemplo talvez não seja tão bom, talvez no de guerra, pelo menos, eu esteja fazendo, na verdade, uma interpretação restritiva do conceito de veículo e estabelecendo uma exceção. É proibido veículos no parque, a menos que eles estejam funcionando como monumentos e não como veículos, como meios de locomoção. Então, se um tanque de guerra for colocado só como um monumento, ele pode entrar. Tudo bem, eu posso até dizer que isso seria uma interpretação restritiva que está derrotando, que está excepcionando a aplicação da regra a um caso ao qual literalmente ela se aplicaria. De qualquer forma, coloquei um exemplo aqui na categoria de interpretação especificadora para dizer que está em jogo a discussão sobre o âmbito do conceito de veículo à luz de um caso concreto. O caso do patinete seja claramente um veículo, e aí não dá para dizer que é uma interpretação extensiva proibir a entrada do patinete. Eu só estou especificando o sentido de veículo. Encaixaria já no conceito de veículo. Agora, o tanque de guerra é algo que se encaixa no conceito de veículo, mas que aí sim a gente pode dizer, talvez se transforme numa interpretação restritiva, derrotando a formulação da regra a partir da formulação de uma exceção implícita à regra. Mas a gente vai voltar no tema da derrotabilidade. O importante do tema da derrotabilidade é dizer, além da discussão sobre regras e princípios, mesmo que se você tenha uma regra clara aplicável ao caso, você sempre vai poder ter um argumento apelando para um valor, para um princípio, para uma finalidade subjacente, que vai pesar contra a aplicação dessa regra, que literalmente se aplicaria. Então, o que era um caso fácil pode se transformar num caso difícil,
dependendo dos argumentos que você usar. E para isso que serve a faculdade de Direito, para você dificultar qualquer caso aí, se esse for em seu benefício. Diga. Diga. Derrotabilidade. Derrota. Derrota. Bom, então esse foi um ponto inicial importante para dizer que a textura da linguagem é aberta e que ela pode ser mais aberta ou mais fechada, dependendo dessa argumentação finalística que é exigida muitas vezes na interpretação do direito. Faço referência aqui também a dois autores, esse Henry Hart e Albert Sachs. Esse Henry Hart é outro Hart, não é o Herbert Hart, do Conceito de Direito. São dois americanos que seguiam o Fuller nessa escola de pensamento jurídico, e eles diziam: os valores na interpretação do direito, eles já começam a propor uma diferença entre estándares, regras, princípios e políticas. Dizem eles. Isso a gente vai ver refletido na próxima aula sobre Dworkin. O Hart e o Sachs, esse outro Hart, vão dizer: as regras são determinações claras que o juiz de maneira autônoma deixou tudo definido para o legislador, aliás, para o aplicador apenas aplicar aquela regra sem ter que fazer maiores juízos de valor. Os estándares também são padrões muito claros de serem aplicados, mas são padrões que têm a ver com critérios empíricos, tipo, a gente pode dar o exemplo da idade. É proibida a venda de bebida alcoólica menor de 18 anos. É um estándar, é um padrão empírico. Ninguém precisa ficar avaliando a quantidade dos menores de 18 anos não ter a bebida alcoólica. As regras e os estándares, as regras bastam na sua formulação literal. Então, são normas que o legislador já pré-define de maneira muito clara. Os princípios e as políticas, os princípios são normas que apontam para algum valor que deve ser satisfeito independentemente das suas consequências. Dignidade da pessoa humana. Você não pode pegar alguém no Brasil e torturar, mesmo que isso seja eficiente, mesmo que ele vá dizer a verdade e com isso você vá conseguir combater uma grande facção criminosa. É um princípio a dignidade da pessoa humana, porque é um valor que deve ser satisfeito independentemente das consequências que ele promova. Já as políticas públicas não, são padrões de valores que visam a certas finalidades, a certas consequências. Então, erradicar a miséria é um dos valores que está lá na nossa Constituição. É uma política, é uma orientação de política pública. Eu tenho que tomar, o governo brasileiro, os administradores, têm que praticar as ações necessárias, as melhores possíveis para atingir essa finalidade de diminuir, de erradicar a miséria. Então, independentemente das consequências, por uma questão de justiça, do justo, do dever, e política é uma finalidade, um objetivo social que eu tenho que promover da melhor maneira possível, observando as consequências. Mas o que eu queria observar aqui é que eles têm em comum o seguinte fato: eles, por serem normas muito abertas, eles passam a determinação do sentido ou para discricionariedade, conforme o critério político de conveniência e oportunidade, no caso das políticas públicas, ou o juiz vai aplicar um princípio, tentando interpretar esse princípio a partir de uma elaboração racional, dizem esses autores, ou seja, tentando ver qual o sentido desse princípio dentro de toda a ordem valorativa de um determinado direito. O fato é, por serem normas mais indeterminadas, os princípios e as políticas veículos do poder do legislador
para quem vai tomar a decisão no caso concreto, ou o administrador ou o juiz. Como a norma é muito aberta, quem que vai fechar o sentido da norma? É quem vai aplicar essa norma num caso mais concreto. Bom, e isso então se ligava à discussão sobre o caráter finalístico da interpretação do direito, que vale a pena lembrar, é algo que já os realistas diziam. Então, o Hart, o Fuller vão admitir que os realistas tinham muita razão com a interpretação do direito, que ela depende da avaliação das finalidades. Mas o Hart reforçava. Isso não evita a gente considerar como importante o texto das regras, considerar que esse texto impõe um constrangimento, porque os juízes não decidem o que querem, eles consideram que estão aplicando a regra, que estão tentando determinar o sentido de uma regra aplicável. Chegando ao ponto que eu dizia que é o ponto mais famoso, conhecido do Fuller, a unidade interna do direito. Ele dizia, realmente não dá para a gente pensar que o direito positivo, que todo direito positivo, o direito brasileiro, americano, argentino, hindu, ou indiano, ou iraquiano, tenha o mesmo conteúdo, porque existe um conteúdo natural e necessário. Um Estado de direito, ou um sistema jurídico funcionando nas condições modernas, que a gente associa ao Estado de Direito, ao liberalismo, pelo seu próprio funcionamento, tem certas características que criam uma moralidade que torna o direito possível e que evita grandes injustiças. Não evita toda injustiça, mas evita algumas injustiças. Por exemplo, a ideia de que um sistema jurídico tem que ser baseado em normas gerais, a generalidade das normas, a ideia de que as normas devem ser dirigidas a uma classe de sujeitos e a um tipo de condutas, em vez de serem comandos dirigidos individualmente a cada sujeito. Claro, você pode ter uma norma individual, a sentença sempre vai ser justificada por remissão a uma norma mais geral. Ou se o juiz disser que tem uma lacuna, ele vai ter que fazer uma analogia ou achar um princípio geral de direito. Quer dizer, a ideia de que toda decisão tem que estar baseada em argumentos gerais é algo que faz parte da própria moralidade que torna o direito possível nas condições que a gente conhece. A ideia da promulgação do caráter público do direito já evita algumas injustiças importantes. Em vez de você ter leis secretas, toda lei tem que ser publicada. É verdade que nem todo mundo conhece, todo mundo tem que ser proclamado, já dá uma moralidade, já dá uma restrição moral ao direito. A ideia que a gente já discutiu, a retroatividade, ou respectividade das normas jurídicas. Você não pode ser punido por algo são maior gente na época em que você o direito cultivaria uma pretensão de ser claro para você saber quando alguém está cumprindo uma norma e quando não está cumprindo. O direito cultiva um sentido de não contradição. Não faz sentido ele proibir possível. O direito cultiva uma pretensão, uma certa constância da regra não ficar sendo alterada aleatoriamente a todo tempo. O direito cultiva também uma pretensão de congruência entre o que está proclamado na regra e a maneira como as autoridades se comportam e aplicam aquelas regras. Bom, então o Fuller está dizendo, isso não é exigir muito de um sistema jurídico, isso é o modo de funcionamento normal de um sistema jurídico moderno, e, portanto, isso já dá uma moralidade interna ao direito, independentemente do conteúdo desse direito, que seria a moralidade externa. Diga. Então, o Fuller pensava na clareza como a clareza do sentido das regras mínimo, assim, você tem que conseguir compreender as regras e entender se as pessoas estão atuando em conformidade com a regra ou não. Quer dizer, não faz sentido você proibir ou permitir. Ninguém sabe o que é. Agora, matar
alguém faz algum sentido. Você sabe se aquilo está sendo cumprido ou não, e se as pessoas estão sendo punidas ou não. Portanto, é importante para reconhecer a eficácia do direito. Não pode exigir que você pratique coisas impossíveis. Quer dizer, isso parece banal, mas até o Kelsen reconhecia. O direito positivo pode ter qualquer conteúdo, exceto exigir o impossível, ou permitir ou proibir o impossível, humanamente, né? Então é só isso. Quer dizer, o ponto está dizendo isso que todo que é ordem jurídica liberal, o adjetivo que a gente queira dar, a gente conhece, toda a ordem jurídica mais ou menos cumpre em um grau, pelo menos, quer dizer, isso são questões de grau, esses parâmetros formais, mas são parâmetros que são cultivados por todo o direito e, portanto, expressam uma moralidade mínima no direito, que não é a moralidade mínima que o Hart dizia, que tem a ver com o conteúdo de determinadas regras, como proibir o homicídio, alguma forma de regular alguma forma de troca, alguma forma de propriedade. O Fuller está dizendo, não, independentemente do conteúdo, a forma como funciona o direito moderno já implica uma moralidade interna, independentemente da adoção da sincronia, vamos dizer, com uma moralidade externa ao direito. Tudo bem sobre essa questão da moralidade interna? Ele diz, é a moralidade interna ou a moralidade inerente ao direito ou a moralidade que torna o direito possível. Para você conseguir ter uma ordem jurídica estável, precisa ter lei. Nenhum sistema jurídico consegue se manter se baseando em leis, em normas secretas. Porque você ninguém sabe o que deve fazer, não. Nenhum direito consegue se manter dessa forma. Nenhum direito consegue se manter tendo grandes contradições entre suas normas, exigindo, trocando o conteúdo das regras a todo tempo. Então, são requisitos mínimos para um direito funcionar. E aí, o Hart fez uma crítica a essa ideia do Fuller. Duas críticas. A primeira é a seguinte: por que chamar isso de moralidade? Isso parece uma coisa muito básica. E o Hart vai dizer, de maneira sarcástica, bom, isso daqui parece um conjunto de fórmulas para um direito efetivo, mas é como se você desse fórmulas para alguém preparar um veneno. A pessoa tem a adequada para preparar um veneno efetivo. Isso não significa moralidade da culinária de venenos, da preparação, da alquimia de venenos. Por que usar o termo moralidade? Isso daqui só implica um direito mais efetivo, eficaz, e que permite grandes injustiças, porque o direito nazista também propunha leis públicas, muitas delas gerais, claras, e também é uma moralidade interna do direito que não evita toda injustiça, mas já dá um mínimo de constrangimento à arbitrariedade do poder. Chamar isso de moralidade ou não? Moral parece algo que tem mais a ver com a exigência de justiça efetiva no caso concreto. E aqui, uma ordem jurídica pode cumprir todos esses requisitos e não ser justa. Não determinadas normas suas não serem justas. A outra controvérsia que teve, que é interessante sobre a questão da regra de reconhecimento, é a seguinte. O Hart dizia, a regra de reconhecimento depende de que exista um sistema jurídico estável e que, portanto, as autoridades, a partir de um determinado momento, consigam reconhecer quais são os critérios para identificar a validade. Então, vamos supor, em 88, foi promulgada a Constituição, houve alguma incerteza até a Constituição passar a ser entendida por todos os operadores do direito, passar a ser aplicada pelos tribunais.
houve alguma incerteza ainda sobre quais eram os critérios, como interpretar a Constituição, ou seja, sobre o conteúdo, a definição da regra de reconhecimento. E, além disso, dizia o Hart, para a gente dizer que um sistema jurídico existe, a gente precisa que um mínimo de pessoas aceite esse sistema jurídico, ainda que não endosse moralmente o conteúdo desse direito. Se comporte de maneira conforme ao direito, usar as regras como padrões para justificar a conduta dos outros, para avaliar as decisões das autoridades. Se as pessoas passam a usar determinadas regras como os padrões, elas já estão aceitando o sistema ao qual pertencem essas regras. Então, o direito depende, na prática, de um mínimo de ponto de vista interno, que algumas autoridades e alguns cidadãos, a gente não tem um número exato, mas que, em geral, eles adotem os padrões estabelecidos como justificativas para as condutas, para as críticas e para as suas avaliações. Bom, e o Fuller vai dizer o seguinte: não, a regra de reconhecimento ou a estabilização de um sistema jurídico depende sempre de uma aceitação moral desse sistema. Então, se para existir um sistema jurídico, os cidadãos têm que concordar de maneira geral com o conteúdo daquele direito, e para existir uma regra de reconhecimento, como uma convenção entre as autoridades, essas autoridades precisam endossar moralmente o conteúdo daquele direito. Se os juízes brasileiros, como muitos deles, os ministros do STF, ao tempo da ditadura militar, estavam aplicando a Constituição de 67, de 69, os atos institucionais, é porque eles aceitavam moralmente o conteúdo dessas regras. Então, o Fuller associa a ideia de aceitação das regras jurídicas com a ideia política e moral de concordar com essas regras. E o Hart vai dizer que não, que simplesmente o fato de você usar um padrão jurídico não depende de você concordar com aquele padrão. Em tese, um juiz pode aplicar uma lei injusta, desde que ele aceite que essa lei é válida segundo a regra de reconhecimento, segundo os critérios que se entendem como corretos para identificar o direito válido. Isso não depende dele aceitar moralmente aquela regra. E aí, num caso limite, você tem uma revolução, um golpe de Estado, o Fuller vai dizer, para aplicar a nova normatividade que vier depois desse golpe de Estado, os juízes precisam aceitar a legitimidade desse golpe, a legitimidade desse novo poder. E o Hart vai dizer que não. Realmente, um golpe de Estado vai colocar o direito sob uma situação de incerteza. Você não sabe mais o que continua válido da ordem anterior, se vai haver uma nova Constituição, quais vão ser os novos critérios. Portanto, a regra de reconhecimento ainda não está estabilizada, porque você não tem uma convenção formada sobre quais são os novos critérios de validade. Mas, a partir do momento que os tribunais passem a desenvolver uma prática de aplicação do direito, vai se estabilizar uma convenção sobre como identificar o direito, e isso não se confunde com aceitar politicamente ou moralmente o conteúdo desse direito. Enfim, foi um outro ponto que contrapôs essas duas visões, a visão do Fuller, de que o direito depende de uma aceitação moral para se estabilizar como sistema, e a visão do Hart de que não, você pode usar um padrão jurídico, compreendendo aquele aspecto interno, até adotando o ponto de vista interno de uma autoridade do sistema, mas sem que isso implique uma avaliação moral, uma concordância moral com aquelas regras. Para fechar, o último comentário que eu queria fazer sobre o Fuller é o seguinte: ele morreu, deixou uma obra incompleta que depois foi juntada, sistematizada, compilada, que foi a comparação entre as várias formas de ordenação social pelo direito. Então, só para a gente perceber o seguinte: aqueles padrões que o Fuller associava à generalidade, à clareza, à prospectividade das normas, tem muito a ver com um tipo de procedimento, de processo jurídico, que é o processo legislativo. As leis é que veiculam normas gerais abstratas,
que criam deveres, que têm um caráter prospectivo, nunca retroativo, a não ser para beneficiar o réu. Mas a gente pode pensar em outras formas de produção do direito que são guiadas por outros parâmetros. Por exemplo, o Fuller falava direção gerencial. Seja o comando de um Estado, seja o comando de uma universidade, de uma empresa, de uma escola, de um clube, você tem uma forma de criação de regras que já não obedece necessariamente a esses parâmetros de sempre criar deveres e direitos prospectivamente, de sempre veicular normas gerais. Os comandos muitas vezes são dados pessoalmente, são transmissões de ordens dentro de uma hierarquia. Então, é uma forma de criação do direito também que cultiva outras pretensões em comparação com a legislação. O contrato é uma forma que permite a coordenação, a criação de regras quando as pessoas estão numa situação mais ou menos paritária de negociação e você reconhece que elas têm autonomia para criar suas próprias obrigações, detalhar quais são os deveres e os direitos de cada parte. É diferente da criação do direito que é feita por um juiz, que vai criar um direito de maneira não autônoma, mas heterônoma, impondo uma norma às pessoas. Mas o juiz, a gente associa ao juiz certas pretensões de imparcialidade, de ouvir as duas partes do processo, contraditório, ampla defesa. Diferente, por sua vez, de uma mediação. Na mediação, você tenta resolver o conflito não na presença de um juiz como um terceiro imparcial, mas de um mediador, que é aquele que vai levar as próprias partes a chegarem a um acordo depois de um conflito. Claro, estou dizendo isso de maneira muito geral, na nossa formação, a gente perceber que o direito não está só no tribunal, que o direito é criado também no legislativo, que ele é criado também pelas partes privadas, que ele é criado também na arbitragem, na mediação, que ele é criado dentro das organizações, e que a maneira como o direito é criado e os parâmetros que a gente usa para avaliar diferentes arenas de criação do julgamento imparcial, em que as provas são apresentadas por um juiz como um terceiro imparcial, ele tem que motivar a sua decisão. Um árbitro, por exemplo, no Brasil, se as partes escolherem, o árbitro pode decidir não de acordo com o direito positivo, ele pode decidir por equidade. Ele pode decidir de acordo com a cabeça dele se ele vai beneficiar uma empresa ou outra da que estão em conflito. É diferente de um juiz. O mediador, ele propõe a solução, mas as partes é que têm que concordar. Diferente de um juiz, que impõe independentemente da vontade das partes. Contrato é uma negociação entre as partes, mais horizontal, antes que surja um conflito. É diferente da mediação e da arbitragem, que é depois do conflito. Então, enfim, esse é um ponto importante que o Fuller desenvolveu e não chegou a desenvolver até os seus últimos detalhes, mas o que ele falou sobre a moralidade do direito tem a ver com o direito legislado, mais uma vez. Tudo que a gente pensa aqui, em termos de teoria do direito, tem muito a ver com uma visão de legislação associada à jurisdição, mas muitas vezes não se aplica ao direito que é criado dentro de uma organização ou o direito que é criado pelo Facebook, por alguma plataforma digital, que pode ter elementos parecidos com uma legislação, você aceita as regras daquela plataforma, mas também tem elementos de uma direção gerencial. Tem coisas que são ordens da plataforma para você cumprir, não são uma legislação como é a legislação de um Estado nacional. Então é interessante a gente ver na prática como essas diferentes formas de produção do direito se fazem presentes e muitas vezes se combinam. Então eram esses os comentários que eu queria fazer sobre o Fuller. Na próxima aula a gente vai ver como o Dworkin acaba desenvolvendo esse ponto da interpretação finalística do direito, da diferença entre princípios, regras e políticas, mas já existem antecessores. O Dworkin não criou da cabeça dele, porque o Fuller escreveu o livro em 64, o Dworkin escreveu o primeiro artigo importante dele sobre princípios e regras em 67. Então está todo mundo mais ou menos no mesmo contexto, as coisas não surgem do espaço sideral.